Afrodite, a deusa do amor, da beleza, do prazer e da procriação. Uma deusa muito linda que andava muito com o deus Eros. But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. Depois que Cronos emboscou o próprio pai, Urano, ele decepou seus órgãos genitais e em seguida os arremessou no mar. Em torno deles, formou-se uma espuma da qual surgiu Afrodite, já completamente adulta. Assim que nasceu, ela já encontrava acompanhada de dois de seus filhos, Eros e Rimeros, no quais faz parecer que ela já estava esperando antes mesmo de nascer, que dá a entender que possa ser filhos de Urano. Um certo dia, Ares, o deus da guerra, retornava do campo de batalha brandindo uma lança e começou a zombar das armas de Eros. Eros retrucou, dizendo: "Este dardo aqui é pesado, experimente e você verá." Ares pegou o dardo, enquanto Afrodite sorriu baixinho, e com um gemido, ele disse: "Oh, é pesado, pegue de volta." Eros disse: "Fique com ele." E desta forma fez Ares e Afrodite ter um relacionamento que virou uma paixão. Um certo dia, Hefesto, o deus ferreiro, havia sido lançado do céu por sua mãe Hera ao nascer, pois ela tinha vergonha de ter um filho aleijado. Ele foi resgatado por Tétis e Eurynome e criado em uma caverna nas margens do rio Oceano, onde se tornou um ferreiro habilidoso. Furioso com a forma como foi tratado pela própria mãe, Hefesto enviou vários presentes para o Olimpo, incluindo um trono de ouro feito especialmente para Hera. Quando a deusa se sentou nesse trono, ela acabou ficando presa a ele, por meio de grilhões invisíveis, de forma que nenhum dos deuses do Olimpo era capaz de soltá-la. Zeus procurou a ajuda dos deuses para libertar sua rainha, e ofereceu a deusa Afrodite em casamento ao deus que fosse capaz de trazer Hefesto até o Olimpo. Afrodite concordou com o acordo. Ela estava certa que seu amado Ares prevaleceria. Então Ares invadiu a forja de Hefesto, completamente armado, mas foi rachachado pelo ferreiro divino com uma chuva de metal incandescente. E assim, outro dia, Dionísio se aproximou de Hefesto, levou uns vinhos para os dois beberem e, embriagando com o vinho, sugeriu que ele poderia dar Afrodite a ele se a libertasse sua mãe de boa. Hefesto então ficou satisfeito com a proposta e acompanhou Dionísio até o Olimpo. Lá libertou sua mãe e se casou com Afrodite, mesmo ela relutando. Com isso, Hefesto vive agradando a deusa do amor com suas criações, como as mais belas joias, incluindo um cinto de ouro que faz dela ainda mais irresistível para os homens. Com Afrodite descontente com seu casamento arranjado, faz ela buscar outros companheiros masculinos, na maioria das vezes o deus Ares. Um dia Hélios, o deus do sol, flagrou Ares e Afrodite fazendo sexo secretamente na sala de Hefesto, e ele prontamente informou a Hefesto. Hefesto conseguiu pegar o casal em flagrante, e nisso ele tinha feito uma rede especial, fina e resistente com diamante para pegar os amantes. No momento do flagra, esta rede foi jogada e encurralou Ares e Afrodite em um abraço apaixonado. Mas Hefesto não estava satisfeito com sua vingança, então ele convidou os deuses e deusas do Olimpo para verem o casal infeliz. O pessoal vendo, alguns comentaram sobre a beleza de Afrodite, outros opinaram em trocar de lugar com Ares, mas todos zombaram e riram dos dois. Quando o casal foi solto, Ares, embaraçado, fugiu para sua pátria, Trácia, e Afrodite, envergonhada, fugiu para Cipre. Depois disso, além de Hefesto e Ares, Afrodite se relacionou com outros deuses e também os humanos. Entre os deuses teve um caso com Hermes, gerando Hermafrodito. Com Poseidon gerou Érix. Com Dionísio gerou Priapo. Já Zeus tentou violentá-la, mas ela conseguiu escapar dele. Entre os amores humanos de Afrodite, o mais famoso foi Adonis, que foi seu grande amor e com quem teve Iberói, que deu nome à capital do Líbano.
Anquise, príncipe de Troia, foi outro amor de Afrodite. Com Anquise teve Enéas e Liros. E logo depois do nascimento dos filhos, sua paixão por ele sumiu. Entre outros amores humanos está Fartonte, um senhor de Atenas, que se tornou guarda do seu templo e com quem teve Astino. Anos depois, acontecia o casamento de Peleu e Tétis, ao qual todos os deuses foram convidados a comparecer, exceto Eris, a deusa da discórdia. Quando Eris apareceu na festa, ela foi rejeitada e, em sua raiva, lançou uma maçã de ouro entre as deusas reunidas, e na maçã estava escrito, a mais bela. 3 deusas queriam pegar a maçã para ser titulada a mais bela, que foi Afrodite, Hera e Atena. Então Zeus foi convidado a mediar a disputa entre elas, para titular qual delas é a mais bela e qual delas merecia a maçã. Mas Zeus, não querendo participar dessa treta, se negou e pediu Hermes que levasse as 3 deusas a Troia e pedisse para Paris, filho do rei de Troia, que decidisse a questão. Então as 3 deusas apareceram diante do príncipe Paris, cada um oferecendo a ele presentes em troca da escolha. Hera, a rainha dos deuses, prometeu a Paris que, se fosse escolhida, faria dele o rei mais poderoso do mundo. Atena, deusa da sabedoria, prometeu a ele que, se ele escolhesse ela, ele teria muita sabedoria e sempre ia obter vitória em batalhas. Já Afrodite, a deusa do amor, prometeu a ele que ele teria o amor e se casaria com a mulher mais bela do mundo. O príncipe Paris acabou escolhendo Afrodite, e assim, como prometido, Afrodite cumpriu a promessa. Só que a mulher mais bela do mundo naquela época era Helena, que já era casada com o rei Menelau, de Esparta, que levou a consequência do sequestro de Helena, que levou diretamente à guerra de Troia e à queda da cidade, como todo mundo já ouviu falar, que foi até adaptado a filmes. Apesar que nesse filme estrelado por Brad Pitt não retrata muito sobre os deuses. No início da guerra de Troia, os deuses tomaram partido. Ares prometeu sua mãe Hera e a sua irmã Atena que ficaria ao lado deles e apoiaria os gregos, mas Afrodite o convenceu do contrário, e ele se juntou à facção troiana. No 10º ano da guerra, os gregos e troianos fizeram um juramento de premiar Helena ao vencedor de um duelo, no caso Paris versus Menelau. Na luta, Menelau vence Paris e o teria matado, mas Afrodite o leva e teletransporta para seu quarto em Troia. Paris não aceitou, tentando voltar para o combate, mas a deusa então atrai Helena para a cama de Paris, reacendendo a paixão do amante e removendo seus pensamentos de retornar a Menelau. Assim, Afrodite impede o fim da guerra e mantém sua promessa a Paris. Fora Heitor, Enéas, filho de Afrodite com Anquise, foi o mais valioso guerreiro troiano durante a guerra de Troia. Favorecido pelos deuses em várias ocasiões, foi por eles salvo durante os combates. Em um desses combates, ele acabou sendo ferido pelo guerreiro grego Diomedes. Afrodite conseguiu salvá-lo da morte, porém acabou sendo ferida por Diomedes, que tempo depois também iria combater e ferir Ares. Após a morte de Patrócios e o retorno de Aquiles à guerra, Zeus permitiu que os deuses voltassem ao campo de batalha para apoiar os seus favoritos. As facções divinas então entraram em conflito aberto, no qual Ares e Afrodite acabaram sendo derrubados por Atena. Após Aquiles matar Heitor e arrastar seu corpo de volta para o acampamento, Afrodite e Apolo trabalharam juntos para preservar e proteger o cadáver do herói até que o rei Príamo pudesse recuperá-lo. Penteceleia, a rainha das Amazonas, participou da guerra de Troia ao lado dos troianos, matando sozinha muitos dos guerreiros inimigos, até confrontar e acabar sendo morta por Aquiles. Quando o herói grego se curvou diante do oponente abatido, pôde contemplar sua beleza e juventude, e de repente foi tomado por um sentimento de amor por ela e também de remorso por ter tirado sua vida. Mesmo com a proteção de Afrodite, Ares e outros, depois de 10 anos de guerra,
entre os gregos e troianos, Troia foi vencida e destruída. Afrodite orientou seu filho Enéas a fugir da cidade juntamente com seu pai e sua esposa, e o guiou até chegar à Península Itálica, onde seus descendentes construíram Roma. Afrodite adotou o nome como Vênus e passou a ser considerada a deusa guardiã de Roma. Por fim, Afrodite reacendeu o amor de Mineral por Helena, já que o Paris estava morto, e Mineral a encontrou logo após o término da guerra. Quando ia matá-la, Afrodite o conteve, arrancando a espada de sua mão e usando seus poderes para acalmar o seu coração e fazê-lo ver Helena como sua amada novamente. E assim terminou a história sobre Troia. Anos depois, Psique foi uma princesa humana muito linda que atraiu a ira de Afrodite quando os homens começaram a desviar sua adoração da deusa para ela. Afrodite então ordenou que seu filho Eros fizesse Psique se apaixonar pelo homem mais feio do lugar. Mas Eros acabou se apaixonando por ela e a levando para seu palácio escondido. Eros escondeu sua verdadeira identidade e disse a Psique que ela nunca deveria olhar para o seu rosto. Suas irmãs ciumentas, no entanto, a enganaram para que ela desobedecesse a ordem de Eros, e ela acabou olhando para o rosto de Eros. Eros, zangado por isso, a abandonou. Então Psique, que era apaixonada por ele, o procurou pelo mundo até um certo dia encontrar um templo dedicado a Afrodite. Lá a deusa, que a essa altura já tinha descobrido que Eros havia desobedecido suas ordens, ordenou que Psique realizasse uma série de tarefas praticamente impossíveis que eram no submundo. Psique conseguiu concluir todas as tarefas e Eros vai a Zeus e suplica que ele advogue em sua causa. Zeus concede esse pedido e consegue a concordância de Afrodite. Hermes leva Psique à Assembleia dos Deuses e ela é tomada imortal. Agora contarei a história sobre Pigmalião. Pigmalião era um escultor, rei da ilha de Chipre, que não era casado e havia decidido viver em celibato na ilha, por não concordar com o comportamento das mulheres da região. Determinado a cumprir sua promessa, Pigmalião se dedicou ainda mais à arte de esculpir. Foi então que ele decidiu criar uma estátua que seria a representação da mulher ideal na sua visão. Depois de concluir a estátua, o artista ficou encantado por sua criação, acreditando que esta era a melhor obra que já havia feito. O problema foi que, em meio a tanta admiração, Pigmalião se apaixonou pela estátua, a qual deu o nome de Galateia. Ele a tratava como se fosse de carne e osso. Dava presente, fazia carinho, a vestia com roupas e joias e chegou até a ponto de se casar com ela. Porém, ela era apenas de marfim, fria e sem vida, e o condenou a uma tristeza profunda. A deusa Afrodite sentiu pena do artista e lhe concedeu o desejo de transformar a estátua em uma mulher de carne e osso, com a qual Pigmalião casou e teve uma filha. Vou falar agora sobre Hipólito. Hipólito era filho de Teseu e Hipólita, rainha das Amazonas. Ele havia herdado da mãe o gosto da caça e dos exercícios violentos. Além disso, era um adorador da deusa Ártemis e menosprezava Afrodite. Se sentindo insultada, a deusa resolveu se vingar de Hipólito, fazendo Fidra, segundo a esposa de Teseu, se apaixonar por ele. Ao ser informado por uma serva do amor que lhe dedica a madrasta, Hipólito começou a rejeitar Fidra. Rejeitada, Fidra se suicidou, deixando uma mensagem a Teseu, que acusava falsamente Hipólito de violá-la. Teseu expulsou o rapaz e invocou a punição de Poseidon, que provocou um acidente com a carruagem de Hipólito. O jovem conduzia seu carro junto ao mar quando, assustado por um monstro marinho, os seus cavalos se precipitaram pelas rochas, causando a sua morte. Triste, né? E por último contarei sobre Hipomene. Hipomene era um jovem nobre que desejava se casar com Atalanta, uma donzela protegida por Ártemis, que era conhecida em todo o país por sua beleza, mas que se recusava
a se casar com qualquer homem, a menos que ele pudesse vencê-la em uma corrida a pé. Os homens que perdiam uma corrida para ela eram mortos por ela, sendo transpassados por uma lança. Afrodite deu a Hipomene 3 maçãs de ouro do jardim das Hespérides e o instruiu a jogá-las na frente de Atalanta enquanto corria contra ela. Hipomene obedeceu às ordens de Afrodite e Atalanta, vendo as lindas frutas, se abaixou para pegar cada uma delas, permitindo que Hipomene a ultrapassasse e a vencesse. Só que feliz com a vitória, Hipomene se esqueceu de retribuir a ajuda de Afrodite. Então Afrodite fez com que o casal fique inflamado de luxúria enquanto estava no templo de Reia. O casal profanou o templo fazendo sexo nele, levando Reia a transformá-los em leões como punição. E é isso, pessoal. O que acharam de Afrodite, a deusa popular da Grécia Antiga, com vários santuários e templos espalhados por todo o país? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.